Bom, hoje para a gente é um momento muito especial. A gente está aqui na sede da OAB São Paulo com o Dr. Marcos da Costa, uma pessoa que eu conheci mais, não vou dizer intimamente, né? Mas mais assim, de perto. Tem mais ou menos 6 meses que a gente tem participado e assim, aprendi a conhecer, a gostar, a respeitar, a ter um carinho. Conquistou o meu coração, isso é muito importante. E a gente vai fazer uma entrevista para vocês entenderem o que a OAB tem feito, né? E a OAB São Paulo é uma referência também no cooperativismo. Muito obrigada por nos receber. Muito obrigado, uma honra. E uma alegria também participar de uma gravação, de um programa com essa que já se tornou uma querida amiga, Sandra, e que eu sei tem esse trabalho importantíssimo na área do cooperativismo, que é tão fundamental para o Brasil, que é mencionado na Constituição de uma forma muito especial e com uma proteção que até hoje a própria lei não conseguiu alcançar, mas está lá destacado na nossa Constituição do Brasil. Nós vamos dividir a nossa entrevista em 2 blocos. Um pouquinho para a gente falar da OAB e um pouquinho do cooperativismo, que é o nosso foco principal. Quais são os maiores desafios que você tem enfrentado, passado, ou os próprios desafios da OAB? À frente da OAB. A ordem ela tem dois campos de atuação que são bastante distintos, mas que se interligam por esse binômio que é a advocacia e cidadania. O papel de defesa da classe, seleção de advogados, disciplina e defesa da advocacia. Esse papel corporativo, que se inicia com essa defesa do exame de ordem, que está mais uma vez correndo risco. A Câmara dos Deputados, por iniciativa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apresentou um projeto para acabar com o exame de ordem, que seria uma tragédia para a sociedade. Esse desafio de defesa da classe, prerrogativas profissionais, que é uma grande bandeira da gestão, e esse grupo de trabalho que promove essa defesa. Seleção, disciplina e defesa da classe. Mas há um outro lado, não só histórico na ordem, mas até por uma definição legal. Nosso Estatuto, que é uma lei federal, define a ordem como a guardiã da Constituição, da legalidade, dos valores democráticos, dos valores republicanos, que são tão caros ao Brasil e tão objeto de tanto desencanto nesses momentos atuais. Esse papel institucional também é muito forte na ordem. E nós, por exemplo, nós iniciamos agora, recentemente, essa campanha contra a diminuição da velocidade das marginais. Isso é um exemplo claro do que é o papel institucional da nossa entidade. Foi aberta uma ação civil pública, né? Foi aberta uma ação civil pública aprovada pelo nosso conselho, porque nós entendemos, primeiro, que não houve nenhum debate com a sociedade em relação ao destino que se quer dar para essas que talvez sejam as principais vias da nossa cidade, que são as 2 marginais. Quando vem o diretor do CT, avalizado pelo nosso prefeito, afirmar que quer fazer com que as marginais deixem de ser vias expressas e passem a ser avenidas, isso é uma transformação profunda de todo o sistema viário de São Paulo. E para fazer, eu precisaria do debate com a sociedade, e infelizmente não houve. Esses são um dos exemplos das brigas que a ordem tem do ponto de vista institucional. E olha, eu como cidadã vou te falar que era a minha pergunta, ele já não deixou fazer a pergunta. Repercutiu muito bem isso daí, porque pela legalidade, pela legitimidade, eu acho que o cidadão esperava isso, porque assim, fica muito difícil. Imagina você vem do interior, está acostumado, você não prestou atenção, não está sabendo, o carro vai ser multado, então assim, está muito complicado. Eu vi isso com bons olhos, e não só eu, você vê a sociedade se tornou um assunto que o pessoal está comentando. Então a gente ficou muito grato com isso. A OAB São Paulo lançou em junho passado a campanha Corrupção Não. Como é que está isso daí? Nós apresentamos um rol de 12 propostas. Essas propostas têm um lado de alteração legislativa, então nós encaminhamos ao Congresso. Tem um lado de regulamentação, que poderia partir dos nossos governantes, encaminhamos ao governo do Estado, às prefeituras e também ao governo federal. E tem um lado cultural da sociedade demonstrar de forma definitiva que não aceita a corrupção. O que eu digo, o Brasil tem 2 grandes males que destroem a sociedade. Um é a corrupção, que é histórico, mas que precisa finalmente encontrar o seu ponto final. E outros são as drogas, que destroem
as pessoas e destroem as famílias. Se nós conseguíssemos avançar no combate às duas males, certamente o Brasil, nós seríamos uma nação melhor. Não, assim, o que você está falando é muito triste. A corrupção é péssima, mas eu acho que as drogas no Brasil acabou. Se você é a pessoa que usa droga, ela perdeu a referência. Você vai ver meninas da Cracolândia que estão grávidas há 6, 7 meses e não se tocaram. Você olha, a pessoa está acabada. Como é que nasce aquele bebê? Destrói as famílias. Isso é um debate profundo que a gente tem que fazer realmente. Nós temos um trabalho muito bonito, que aliás em parceria com o governo do Estado, um Cratório. Alguma coisa em torno de 50 advogados. Eu acompanhei, doutor Cid. Capitaneados por esse grande advogado, queridíssimo amigo Cid Vieira de Souza filho do nosso ex-presidente, e que representa um trabalho voluntário. Os advogados não recebem nada, mas tem o ganho de fazer com que as famílias se reencontrem. É um drama social terrível e, infelizmente, cada vez mais contamina adolescentes e hoje até mesmo crianças. Nós tivemos um caso que o Cid acompanhou, conseguimos resgatar um menino de 12 anos de idade, que já estava viciado pela droga e já tinha sido incorporado ao crime. E nós conseguimos mexer no trabalho do Cid e a mãe desesperada que não sabia para onde ir, nós conseguimos resgatar esse menino. Infelizmente, não está aqui na nossa pergunta a maioridade, não tá? Mas infelizmente eles se aproveitam dos meninos de 15, 16. Por quê? Porque é muito fácil eles cometerem crime e não tem punição. Então o tráfico realmente são os melhores candidatos a funcionário ali do tráfico por causa disso. Então, assim, esse negócio da maioridade penal também é uma coisa que a gente tem que tratar. E espero que a OAB, nesse ponto, felizmente os nossos parlamentares, está difícil a representação. Então, a gente vem pedir à OAB que nos represente na maioria das vezes. Então, assim, eu acho que você carrega um peso muito grande nas costas de tantas necessidades que a sociedade hoje tem, né? É verdade, mas além de contar com um grupo, eu faço parte de um grupo político que, enfim... Quantos conselheiros hoje, OAB? São 160 conselheiros. Se reúnem aqui, eu vi o auditório, isso. Muito bacana, as ideias são discutidas. No prédio novo, recém-inaugurado, essa casa aqui é recém-inaugurada, fez uma bela reforma, comprada na gestão anterior do meu irmão, meu amigo, Luiz Flávio Borges Dulce, e foi reformada nessa gestão. E um dos locais que nós temos mais carinho é exatamente a sala do Conselho, que estruturalmente está bem montada, mas acima de tudo é o local dos grandes debates da advocacia. E bacana que eu já participei, assim, já vi, conheço alguns conselheiros, eles trazem as necessidades do interior e debatem em conjunto e a OAB leva para o interior para seccionais. Esse é um trabalho que a gente gostou muito. Bonito. Como é que você vê o atual momento dos advogados no Brasil, frente a essas defesas que estão acontecendo, frente aos escândalos que acaba tendo que representar? Como é que você vê essa situação? Como é que a OAB está trabalhando isso? Principalmente focando na questão dessas operações que vêm da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, tratando dessa situação. O que há é para a sociedade muitas vezes é uma confusão entre o advogado, que promove a defesa técnica do seu cliente, e aquele que comete um crime. Ainda mais tratando de um crime tão grave do ponto de vista econômico, do ponto de vista social do Brasil, que é um crime da corrupção. Então, muitas vezes eu vejo a mídia fazer críticas a advogados porque defenderam determinada pessoa de uma forma ou de outra. E, na verdade, o papel do advogado, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o crime, o mais odioso que possa ser o crime, o advogado nunca defende o crime, o advogado defende a pessoa. E, ao defender a pessoa, ele faz com que a justiça seja realizada de uma forma correta. O criminoso precisa ser punido, mas a lei define qual é a punição dele. Ele não pode ser punido de forma maior do que aquela definida pela lei. Por exemplo, e o papel do advogado é esse, é que aquele que primeiro assegurar a presunção de inocência. O fato de ter sido indicado como criminoso, denunciado como criminoso, não significa que ele seja criminoso. E o advogado vem promover a defesa. E depois, apurado um processo, provada a culpa daquele cidadão, compete ao advogado lutar para que ele não sofra uma pena acima daquilo que é previsto em lei. Eu exemplifico por uma situação vivenciada
num trabalho feito pelo CNJ aqui em São Paulo, de uma pessoa que cumpriu o dobro da pena, porque chegou para o juiz 2 vezes o xerox do mesmo processo, e o juiz achou que ele tivesse 2 condenações. É um exemplo de que muitas vezes, pela ausência da defesa, pela falta do advogado, o cidadão acaba pagando muito mais do que deveria. Ao lado da questão dessas operações, em que o advogado faz isso, ele defende a pessoa buscando fazer com que a justiça se realize. Nós temos um antagonismo do outro lado. Qual é o outro lado? Aquelas pessoas que não podem pagar advogados e presídios cheios de pessoas que não tiveram uma boa defesa ou que estão cumprindo uma pena muito acima daquilo que o crime indicaria necessidade de cumprir. E aí o que acontece? A Ordem tem um trabalho social muito bonito, nós nos orgulhamos disso. Nós atendemos mais de 1 milhão de pessoas, em 300 pontos espalhados pelo Estado, através de 50 mil advogados, que constataram a situação de carência daquele cidadão, a Ordem indica um advogado, o advogado vai promover a defesa dessa pessoa. E temos um trabalho mais recente junto ao Tribunal de Justiça, no sentido de fazer as chamadas audiências de custódia, fazendo com que o cidadão tenha o primeiro contato imediato com o juiz. Mais da metade dos presos, no nosso sistema penitenciário, que é lotado, mais da metade dos presos são prisões provisórias. Ou seja, o sujeito nem acabou o processo, ele nem teve uma condenação final ainda, ele já está cumprindo pena. E nós, através da audiência de custódia, estamos sensibilizando a todos os agentes de justiça de que o primeiro contato com o juiz deve ser feito logo, para que ele analise se realmente é necessário ou não a prisão daquele cidadão. Isso é uma coisa muito importante, mesmo porque o sistema prisional hoje, nós teríamos que... É uma escola do crime. Não comporta, é uma escola do crime. Você vai pegar um sujeito que não tem condenação ainda e sofre uma pena, uma restrição na liberdade, sendo levado para o sistema penitenciário, vai ficar lá 3, 4 meses, até ter o primeiro contato com o juiz. E quando tem esse primeiro contato, depois de 3, 4 meses, o juiz acaba liberando da prisão. Mas durante 3, 4 meses, esse cidadão certamente aprendeu não coisas positivas, mas negativas para a sociedade, porque os presídios hoje são escolas do crime. E quando ele não sai um cidadão melhor, ele sai um cidadão pior. Ai, isso é triste, mas vamos falar de uma coisa boa, como mulher. Então vamos valorizar o nosso lado da mulher. Eu passei a acompanhar tão de perto que até nas reuniões de advogado eu vou. A doutora Kátia tem feito um trabalho muito bacana à frente da Comissão da Mulher Advogada, que é uma comissão permanente. E agora a gente teve a grata surpresa de ter pela primeira vez uma mulher indicada para ser vogal da Junta Comercial. Como é que você vê isso daí? Porque para a gente foi muito bom. Eu vou exemplificar com uma situação que foi constatada. Nós temos concursos agora, está em concurso para a magistratura e para o Ministério Público. As bancas desses 2 concursos não tinham mulheres, eram só homens. E há estudos feitos, estatísticas levantadas, de que quando o concurso público tem só homens, o nível de aprovação das mulheres cai enormemente. As mulheres não são aprovadas, ou são aprovadas num número muito pequeno quando a banca tem só homens. Então, nós fizemos a indicação, também pela primeira vez, de uma mulher para o concurso da magistratura e de uma mulher para o concurso do Ministério Público. Isso nos orgulha demais, porque nós sabemos a importância da mulher. A primeira campanha que nós fizemos na nossa gestão foi um verdadeiro chamamento, uma verdadeira convocação das mulheres para fazer parte da política de ordem, trazendo as mulheres para não só reconhecer a importância delas, quanto advogadas, mas também como gestora de ordens, fazendo com que a ordem se torne cada vez mais feminina. E agora também, na Junta Comercial, com a indicação da Sandra Nada, que é uma queridíssima amiga, uma grande advogada, que também agora passa a ser uma das vogais da Junta Comercial, a primeira vez, como você disse, querida, que uma mulher participa, indicada pela ordem, de uma função tão relevante. De forma que a ordem procura dar o exemplo. Critica quando tem que criticar. Nós somos um país ainda notadamente machista. A política, por exemplo, nas câmaras legislativas, o Brasil só tem uma participação feminina maior do que o Haiti, na América inteira.
todos os países da América têm uma participação feminina notadamente maior, né, do que o Brasil, das mulheres nos nossos parlamentos. Então, e a Ordem critica isso, procurando estimular as mulheres a fazer parte da política. E procura dar o exemplo, valorizando as mulheres enquanto profissionais e valorizando também a sua participação nesses espaços públicos, seja na junta, seja no título, no Tribunal de Impostos e Taxas, e seja também nos concursos públicos. Falar um pouco de cooperativismo, que a agenda do Marcos hoje está complicada. A gente tem visto, assim, eu tive o prazer de ver você dando posse aos advogados na comissão de cooperativismo aqui da OAB. A gente percebeu que assim, ela é super movimentada, conta com total apoio da casa. Como é que você vê o cooperativismo e a comissão de cooperativismo aqui da OAB? Eu acho que o cooperativismo no Brasil ainda, por mal que seja a força, ainda tem um campo enorme para ser explorado. É a forma mais pura de união de pessoas em busca de um bem comum. Daí porque ser tão valorizada do ponto de vista da Constituição, embora, como eu disse, ainda não ter o mesmo valor dado pela própria legislação. O cooperativismo não representa só uma atividade econômica, ele representa também uma forma de constituir uma sociedade. E sem dúvida nenhuma, quanto mais fortalecidos for o cooperativismo, mais as pessoas que fazem parte do cooperativismo vão compreender a importância do trabalho mútuo, do trabalho comum em busca da mesma causa. Pois é, e assim, a gente tem as cooperativas de trabalho, tiveram uma lei, a Lei 12.690, que foi aprovada em 2012. Infelizmente, essa lei não foi regulamentada. Então, assim, hoje isso acaba causando uma confusão jurídica. Uns dizem que pode, outros não podem. Como é que a OAB pode ajudar o cooperativismo nessa situação? Através da comissão que foi recentemente instalada, né, deram voz aos seus membros, doutor Salvatore, buscando debater e oferecer para o próprio governo os caminhos para que essa regulamentação seja uma regulamentação que atenda os interesses do país. Na discussão que existe, principalmente na cooperativa do trabalho, se isso representa ou não uma alternativa à CLT, uma alternativa válida ou não, enfim. E aí vem a ordem para ser o palco desses debates e também de estudos adequados necessários para que nós alcancemos a regulamentação melhor para favorecer esse tema de união que é o cooperativismo. A comissão ela tem um papel tão importante, e, por exemplo, para vocês saberem, o Dr. Marcos aqui já sabe, nós temos hoje a bitributação. O cooperado recolhe INSS e depois, quando ele presta serviço via cooperativa, também recolhe. O próprio doutor Salvatore fez um parecer, foi até a Câmara e discutiu com os vereadores, já discutiu na prefeitura. Então, quer dizer, a OAB não tem a função, olha, só o advogado, não. Ela tem a função do institucional, a parte de desenvolvimento, a parte de estudos de tributação. Quantas comissões hoje tem a OAB? São mais de 100 comissões. 100 comissões. Uma parcela diz respeito à própria advocacia ou à justiça. Nós temos comissão, por exemplo, do Código de Processo Civil, que foi recentemente aprovado. Essa comissão é presidida pelo José Rogério Cruz de Tucci, que para mim é o melhor processualista do Brasil hoje, e que é diretor da Faculdade de Direito da Lago de São Francisco. Nós temos comissões de interesse social, como a Comissão Cultural que recolhe alimentos não perecíveis, né? E depois é feita a distribuição desses alimentos para creches, para orfanatos, enfim, e para asilos. E temos também aquelas comissões que são institucionais, como, por exemplo, a Comissão de Defesa da Sociedade, que hoje é presidida pelo Batóquio. José Rogério Batóquio, nosso ex-presidente de São Paulo e ex-presidente do Conselho Federal. Enfim, que é do ponto de vista corporativo da casa, que é do ponto de vista social, o trabalho com crianças, com idosos, recolhendo alimentos, recolhendo roupas durante todo o ano, e que era ainda do ponto de vista institucional, essas comissões atuam sendo porta-vozes das decisões da diretoria da OAB de São Paulo. Bom, por último, vamos tocar no assunto, porque não tem como não tocar, infelizmente. A gente colocou nosso mailing hoje vai para 450 mil pessoas, então quando você sofreu o acidente, nós colocamos o que aconteceu. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, o Marcos está recuperado, eu acho que passou um momento dolorido, muito, eu acho que teve a perda no outro
diretor, eu queria que você falasse para as pessoas verem como a sua história, como tudo isso foi uma lição de vida, algo de superação, que eu fico até emocionada de falar. Eu acho que assim, te ver aqui é um presente de Deus. Acho que a gente tem que passar por muitas coisas. E eu estou muito feliz que você está bem. Obrigado. E eu queria que você falasse um pouco disso, que as pessoas ficaram perguntando para mim o que aconteceu, o que aconteceu. Aí eu narrei o que os jornais narraram, mas é interessante você explicar, falar, porque a pessoa às vezes lá da Bahia, o doutor Pedro veio para cá, a primeira coisa que ele falou assim, doutor Marcos, está bom? Aí eu falei assim, tá, ele está bem. Ele, como foi? Aí eu contei para ele que ele está assumindo a comissão de cooperativismo. Veio para São Paulo, copiou a comissão, a ideia, e levou lá para a Bahia. A Bahia agora também tem. Queria que você falasse para as pessoas que isso é importante. Eu diria o seguinte, ao mesmo tempo que você tem profunda tristeza pela perda de um companheiro, de um amigo, de um irmão que eu tinha, que era, enfim, meu braço direito aqui na ordem, que era o Mateucci, diretor tesoureiro e grande amigo, que foi chamado pelo Criador no dia do acidente. Eu tenho também um sentimento de muita alegria, de muita felicidade. Então, eu digo, eu sou talvez o homem mais feliz hoje do que eu era antes do acidente. Porque eu tive o acidente, passei aí por algo em torno de 2 meses hospitalizado, foram 14 cirurgias nesse período de 2 meses, mas fundamentalmente, o que eu vi nesses 2 meses, nesses 60 dias. Primeiro, minha família, minha esposa, meus filhos, que não saíram do hospital. Isso, para quem tem uma vida tão intensa como nós temos, institucional, profissional, que acaba dedicando pouco tempo para a família, esse período de 2 meses me permitiu estar inteiramente voltado à minha família, fazendo com que nós ampliássemos os laços que nos unem. Isso me dá muita alegria. Segundo, pelas mensagens que eu recebi, pelas orações que foram destinadas à recuperação, também à saúde, de fés, pessoas que professavam fés completamente diferentes, pessoas que chegaram no hospital e falaram, doutor Marcos, eu não lhe conheço, sou advogado também, eu acompanho o seu trabalho, eu queria poder orar ao seu lado e dizer, vamos orar juntos. Isso aconteceu muitas vezes com pessoas que eu nem conhecia, cartas que eu recebi de colegas do Brasil inteiro, cartas escritas à mão, encaminhadas ao hospital. Eu lembro de uma que dizia, olha, eu escrevi essa carta, estou aqui postando com o endereço do hospital, mas eu espero sinceramente que o senhor não receba a carta, que o senhor já esteja bem no dia que a carta chegar. Eu recebi a carta e fiquei emocionado com a leitura. Enfim, esse movimento que teve por parte da sociedade, por parte de tantos amigos, que eu me surpreendi mesmo. Esse movimento me deu forças para que eu pudesse superar aquele momento, superar essas operações, e hoje efetivamente está muito bem de saúde. Eu estou agora finalizando o trabalho de aprender a usar prótese para poder voltar a andar, e a minha expectativa é em torno de 2 a 3 meses, ou seja, entre novembro e dezembro, voltar a andar. Mas eu queria também destacar uma outra coisa, me permita, é que quando eu saí do hospital com alta, preciso ainda fazer muita fisioterapia. E aquela uma senhora que estava me ajudando com a fisioterapia, disse, eu vou continuar vindo, como eu ia no hospital, vou continuar vindo à sua residência para fazer a fisioterapia. Eu disse a ela, não, eu quero ir na clínica que você trabalha, porque eu quero conhecer outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu passei. E nessa clínica eu conheci histórias maravilhosas, de crianças que nasceram sem a perna e 2 anos colocando uma prótese, aprendendo a andar, de um índio no Amazonas, que também na clínica, menino de 7 aninhos, que fraturou a perna, e aí foi meio que abandonado pela tribo, porque ele não servia mais para aquela, não era mais útil do ponto de vista social. Trouxeram para cá, ele colocou a prótese, voltou para a Amazônia, hoje está subindo em árvore, voltou a sua tribo, em casos como esportistas, como o Las Grael, que eu conheci também recentemente, que soube dessa operação que eu sofri e foi conversar comigo para me dar também uma força, que sofreu um acidente, ele que é um esportista, sofreu um acidente naquela lancha, se eu não me engano, 98, 97, 98, perdeu uma perna,
mas que hoje ele continua velejando, continua ganhando títulos no mundo inteiro, e são exemplos de vida. E eu, conhecendo, eu pude compartilhar também da minha experiência com essas pessoas, assim como conhecer a experiência das pessoas. Isso fez com que eu tivesse muito claro que, a par de todos os problemas que aconteceram nesse período, o Criador permitiu que eu também passasse a conhecer uma realidade que eu não sabia que existia. Apesar da ordem da própria entidade ter um esforço tão grande junto a governos, estadual, municipal, de inserção do deficiente, por não ter vivido essa realidade, eu não percebia, por exemplo, a dificuldade que é você, num período de 10 metros, como eu vivo hoje, querendo ir na banca de jornal, comprar um jornal, e aí ver uma calçada que é impossível andar na calçada e ter que sair para a rua, correr o risco de ser atropelado, voltar para conseguir chegar em 10 metros numa banca de jornal e comprar um jornal. São situações que eu não imaginava que acontecesse e me torno mais um militante da causa agora, a fazer com que, como acontece em países mais civilizados, Estados Unidos, por exemplo, onde você vê tantas pessoas com deficiência andando nas ruas, frequentando cursos, participando de eventos sociais, e não vê no Brasil. E aí você olha todo o sistema de acessibilidade que tem nos prédios, nas calçadas, nos transportes públicos, e olha para o Brasil, que nós não temos isso, e entende porque nós temos também um contingente imenso de pessoas. Se calcula em torno de 10% da população brasileira tem algum tipo de problema físico ou mental, e essas pessoas muitas vezes não são inseridas na sociedade, acabam permanecendo nas suas casas por falta de um ambiente de mobilidade que permitisse ser mais integrados à sociedade. Sou mais um combatente agora dessa causa. Bom, obrigada. Obrigado. Eu acho que a gente ainda tem que conversar, eu acho que é uma primeira conversa que as pessoas vão ver. Acho que a gente tem que voltar para falar mais, acho que a gente pode fazer depois uma outra, falando por que você foi advogado e que sirva isso para quem quer entrar na carreira. Então, eu queria que você deixasse suas considerações finais. Obrigada por nos receber, eu acho que você nasceu de novo e nasceu uma pessoa melhor ainda. Então, assim, eu torci muito. Obrigado. E tenho certeza que todos que estão conosco também torceram, porque você é uma pessoa muito boa de coração e voltou melhor ainda. Muito obrigado. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é a de que, principalmente nesse momento que nós vivemos no nosso país, com tantas dificuldades, com desemprego, com alta inflação, com o PIB negativo, com expectativa de uma recessão ainda mais profunda num período mais curto de tempo, a confiança que eu tenho no Brasil, mercê de conhecer a capacidade de trabalho da nossa população, de forma que fique uma mensagem de esperança, de expectativa, de que nós possamos ultrapassar essa fase tão difícil, política, econômica que estamos vivendo, e a partir de trabalho de todos nós, do seu trabalho, do trabalho da ordem, nós possamos estar construindo um país melhor, um país à altura da qualidade do nosso povo. Obrigada. Obrigado.